Que ela usa roupas fáceis que é perto. Fácil que é perto. Conseguiu mandar para mais mais perto. Oi? Oi? Consegui, agora não tô conseguindo mais pegar isso. Não. Ó, se for, conseguiu, mano? Não está ligado? Não. Conseguiu, mano? Conseguiu? Sim, isso de comprar um, tem que dizer, conseguiu mesmo. Ah, não, conseguiu comprar. Conseguiu mesmo. Conseguiu.
Ouvindo? Sim. Ah, tá. Coisas boas aconteceram.
De mandar o material, ele não mandou ainda. Assim que ele mandar, eu compartilho no grupo para que todos tenham acesso. E também coloquei como pauta, né, que vai haver um evento em Soledade de Minas, de um instituto que é paulista, mas que tem uma atuação aqui na região, que está mobilizando um debate sobre pontos de cultura, que a gente vai participar também, é no dia 23, sábado, 23, provavelmente. Quem é que organiza?
é o Instituto Leia, quer ver? Deixa eu ver o nome aqui, é Estela. É o Instituto Ah, Laia. você conhece, né? Lê. É dentro da Semana da Criatividade, né? Isso mesmo. Fala para a gente, você está mais integrada, por favor? Sim, vai ser a primeira conferência da criatividade que nós vamos ter. Esse Instituto Laia Campos é lá de São José dos Campos. Isso. E eles já fazem esse movimento para o lado de cá há 3 anos, né? Se eu não me engano, esse vai ser o 3º encontro. E dessa vez nós vamos ter essa conferência que vai ser ali em Soledade. É um evento que acontece durante uma semana toda, se eu não me engano, do dia 21 ao dia 25. E a conferência vai ser na sexta-feira, na verdade, Lelo, dia 24. Dá uma olhada na informação que a Estela mandou, porque parece que no dia 25 vai ser a Feira de Artesãos lá em Soledade. É isso mesmo, eu estou com a informação aberta aqui. É a primeira Conferência Regional de Economia Criativa do Sul de Minas, dia 24, 13 horas, na Praça de Eventos de Soledade. E a Estela me fez o convite. O ano passado a gente participou como bandeira, né, do Dia da Criatividade, e ela fez o convite para que a gente vá até lá falar sobre a experiência do vagão na articulação do pontão e na articulação de política pública de cultura. Foi esse o convite que foi feito. O Rodrigo está chegando aqui. Boa noite, Rodrigo. Oi, boa noite, pessoal. Estava falando aqui, Rodrigo, que a gente tem um evento, então, em Soledade, de mobilização regional, né, de pontos de cultura, feito pelo Instituto Leia Campos. Vai ser dia 24, 13h, na Praça de Eventos de Soledade. E tem um evento também em Alfenas, né? Fala para a gente, Rodrigo, por favor. Sim. Então, esse evento que está acontecendo aqui é o primeiro encontro de pontos de cultura de Alfenas e região. E ela é uma iniciativa de umas parceiras aqui, de algumas pessoas, a Jennifer, da Lab 35. E... Tá ouvindo? Sim, bem, te ouvindo bem. A Brenda sinalizou, pensei que estava falando comigo. Então, é uma iniciativa da Jennifer, da Lab 35, que é um coletivo que já está atuando por aqui, também do CRDH Sul. Então, eu estou na função de apoiador, de acolhimento desse evento aqui na minha casa, no Ponto de Cultura Casa do Batuque. O objetivo é juntar essas pessoas que já têm bastante informação e as que estão chegando aí querendo saber o que fazer, né? Acabei de ser certificado, para onde eu vou, quem são as pessoas que eu preciso conhecer, né? Acho que eu vou falar do Vagão, né? Falar do Ponto de Cultura aí do Pontão Rio Verde. Você quer sair? Sempre estar sugerindo, falando da minha experiência, né? Da positividade, da necessidade de a gente estar junto, né? Como aconteceu nesse último momento, né? Que a gente estava fazendo os estudos aí dos editais, né? E eu fiquei muito mais aprendendo do que ensinando alguma coisa. Então, eu acredito que é isso. A gente que está dando esses primeiros passos aí tem que colar no pessoal que já sabe onde pisar, né? Esse é o plano, a ideia. Por aí. E vai ter... Então, vai ter essa programação, a gente vai dividir em 2 tempos aqui. Essa programação onde a gente vai ficar mais focado em falar para o pessoal, para as pessoas do Ponto de Cultura, e depois, às 15 horas, a gente vai deixar uma programação livre aí de musical, vai ter performance. E, a princípio, a Jennifer chegou comigo e falou assim, poxa, eu estou desenvolvendo algumas atividades aí, não está juntando muita gente, não sei o quê. Aí eu peguei e falei assim, mas vamos tentar fazer aqui. Eu tento... O que aconteceu? Eu fui chamando gente, aí a gente está preocupado agora, você vai caber todo mundo. Mas vamos apertar e vamos ver o que a gente apronta. É isso. É uma excelente preocupação e é uma mobilização também muito importante, muito relevante. Eu vou discutir aqui agora, né, com o Paulo, com
com a Brenda, com a Débora, com também o Léo, né, que está assumindo a coordenação do projeto, uma possibilidade do Pontão estar presente, né, para colaborar com vocês. Sim, isso é muitíssimo importante. Dá o alcance, vamos tentar buscar isso. Então, qual é a data mesmo, Rodrigo? É dia 11, próximo sábado já. Próximo sábado já. Uhum. Beleza. Vou falar com o Léo, vou falar com o Paulo. Sexta-feira eu marquei uma reunião com o Léo, já de pormenorizando, né? Porque ele vai começar a assumir a coordenação do projeto. E aí, nem tive tempo de falar isso com o Paulo, mas sexta-feira de manhã, se o Paulo puder estar presente, vai ser ótimo. E aí a ideia é realmente a gente pensar assim, dar uma olhada de novo para a rede do Pontão, que agora são 13 pontos de cultura, para a gente conseguir levar atividades do plano de trabalho para esse conjunto de pontos de cultura, né? Fazer uma integração para todo mundo conseguir participar do projeto. Falei nesses termos com o Léo nos últimos dias, né, em que nos reunimos, e ele ficou bastante motivado para cuidar disso, então acho que vai ser um período legal, assim, em que vai haver esse acento, né, na mobilização dos pontos que integram o Pontão e tudo. Isso vai ser bom. Ficamos nesse pé. Sexta-feira de manhã eu tenho um compromisso em São Lourenço, sexta de manhã. Para mim não vai dar, mas depois você me atualiza. Eu te posiciono. Sim. Bom, e aí também, assim, queria também chamar a atenção para o seguinte, eu acho que quando o Léo Damasio topou assumir a coordenação, eu acho que o ponto de cultura ganhou o Pontão, né? Ele ganhou no sentido de... o Léo é um representante aí da Regional de Varginha, né? Ele é o suplente da Regional de Varginha no debate da Rede Mineira de Pontos de Cultura. Ele fez mobilização social pelas políticas públicas de cultura na Lei Paulo Gustavo. Travou. Tudo. Política Nacional Cultura Viva, Política Nacional Aldir Blanc. O Léo tem uma inserção nisso e é um facilitador com características, né? As vocações dele, aquilo em que ele acredita, é muito convergente com o que a gente acredita, né? Que é um ambiente de inclusão, né? De trazer mais pontos de cultura, difundir informação. No plano de trabalho do Pontão, uma das ações as duas ações principais, né, na nossa discussão com o Léo Damasio, foi no sentido assim de implementar a discussão de gestão de projetos e a discussão também do compliance, que são informações que capacitam as pessoas para conseguirem, né, captar um recurso, fazer uma proposta, captar um recurso, fazer o projeto, executar e prestar conta disso. Essa é uma meta que a gente precisa botar força agora nos próximos passos. A outra é também de difusão de gestão de projetos culturais. Então, a gente tem metas aí que falamos com o Léo no sentido assim de que elas têm muito potencial agregador, né, de trazer mais pontos para o Pontão. E fixamos meio que esse objetivo assim com o Léo, no trabalho com o Léo, e ele pode fazer isso muito bem, né? Porque ele frequenta a cena cultural, ele vai aos eventos, faz trabalho com o Rodrigo. Eu acho que ele não teve ainda em São Lourenço, mas ele teve na Feira Literária, ele vai a Lavras, ele circula bem na região, assim, mantendo relação com os pontos de cultura. Então, a chegada do Léo traz para o projeto esse calor dos relacionamentos. Pois não, Alessandra?
Lelo, seria possível a gente trazer ele para São Lourenço, para a Fábrica dos Sonhos, para fazer uma formação? Desculpa, picotou assim, ficou assim. Seria possível a gente trazer para uma formação, não viu? Certo. Para a Fábrica dos Sonhos, para uma formação, a gente está com uma demanda que a gente percebeu aqui na questão de portfólio cultural para vários agentes, sabe? Então, até para quando foi para escrever para Paulo Gustavo e vários outros projetos, a gente tem visto isso, na verdade, de uma forma muito recorrente. E queria saber se teria a possibilidade da gente articular isso. Uma dessas ações de gestão de projeto, eventualmente pode ter esse enfoque, né, do portfólio e ser executada aí em São Lourenço para atender essa demanda. Boa. Podemos sim articular isso. Já fica assim, né, como uma deliberação do Pontão, e aí queria ouvir também o Paulo e o Rodrigo. A gente pode, enfim, pensar nisso, né? Porque o projeto tem essa meta de difusão de boa gestão de projetos. Se não me engano, tem 4 eventos previstos, que não foram. Só um foi realizado, que foi feito na Associação Margaridas, em Três Corações, recentemente. Então, temos mais 4 ações para executar. E elas podem ser pensadas assim, né? Se o cenário aí em São Lourenço aponta para isso, podemos enfocar no portfólio. Né? Rodrigo, Paulo, o que vocês acham? Seria importante essa reunião com o Léo, né? Justamente definir essas metas aí, né? Mas é uma sugestão. Acho que são mais 3, né, Léo? Seriam 4 ao todo, não é isso? 4 eventos. Isso, exato. Inicialmente tinha se pensado num evento que o primeiro foi sobre elaboração de projeto, né? Foi. Que talvez é onde se encaixaria melhor aí essa questão do portfólio, né? Mas tinha sido previsto abordar numa das ocasiões a parte de gestão de projeto, justamente, né? Gerência de projeto, parte de prestação de conta, né? Que é super importante também, e não me lembro o outro quarto tema se era captação de recursos, mas enfim, teria que dar uma olhada do que está no projeto e levar essa sugestão aí para o Léo, né? Para planejar em conjunto, né? Mas acho que é uma sugestão interessante, sim. Bastante. Rodrigo? Eu acho que esses aí são os fundamentais mesmo. Eu não sei se o quanto por exemplo, a demanda para talvez atuar em algo que esteja subentendido dentro de todas essas aí que a gente falou, que seria algo para suprir um pouquinho das pessoas que não têm, assim, muito conhecimento de informática. Às vezes tem aquela pessoa que já praticamente é quase um analfabeto digital, mas está querendo, né, começar a escalar isso, talvez poderia ser um público. Eu não sei se existe uma procura, se existe uma demanda aí, né, porque senão essas pessoas elas ficam excluídas, né? Talvez poderia ser algo a se pensar também. Né? Foi algo que eu imaginei agora. Beleza, vamos considerar também isso, Rodrigo. E sabe que apuramos, assim, no processo de construção da Feira Literária desse ano, essa demanda também de compasso tecnológico, digamos assim, né? Então, eu estou trazendo para a feira uma ação que eu captei com Dona Geralda, conversando com ela de Cambuquira. Dona Geralda vai fazer capacitação lá no Instituto Cultural dela para pessoas idosas que não sabem lidar com o smartphone, para aprenderem, fazer o mínimo, né, e tal, com o smartphone. Porque a pessoa passa a conseguir se informar, se comunicar, né, também se proteger, né, de golpes, essas coisas.
Dona Geralda sugeriu isso e eu pensei, puxa, eu vou levar para Flavir, para a gente ter isso, porque realmente é muito principal, né, para a inclusão, né, do idoso na linguagem do seu tempo, nessa coisa toda. E minha mãe mesmo não sabe usar smartphone. E isso faz com que eu não consigo falar com ela por WhatsApp. E resulta num distanciamento, né? Pois não, Brenda? Lelo, era uma coisa que a gente poderia até fazer junto a Aros, Também é. Uhum. porque lá é um Vamos pessoal falar com eles. mais idoso. Beleza. Boa ideia. Vamos ter isso em mente para falar com eles. Bom, gente, as informações básicas para a reunião de hoje eram essas, assim, de atualização do projeto. As próximas 2 metas que combinamos de desenvolver com o Léo, né, prioritariamente, é a de difusão do programa de integridade do vagão, que tenha uma sequência de ações previstas, e também as ações de mobilização do pontão. Tem 5 encontros de pontos que integram o pontão e um fórum regional dos nossos pontos. Então, falamos com o Léo hoje de manhã, no sentido assim, de que seria importante discutir aqui no ambiente do comitê quais os assuntos seriam, né, principais para esses encontros regionais, esses encontros dos pontos e para o fórum, né? Aí aventamos, conversando com o Léo, algumas possibilidades, como, por exemplo, a questão do déficit democrático nas plenárias, né? Regional, estadual. A regional foi em São Tomé, 2024. A Alessandra estava lá com a gente, tudo. E depois teve a estadual também. Em ambas se verificou questões de adesão, assim, né? A votação não refletia o regimento daquela eleição. Então, isso impunha déficits democráticos, né? Você não conseguia garantir condições de eleição justas. Então, tivemos esse problema. Então, eu falei com o Léo à tarde que esse seria um tema principal, né? Da gente pensar assim, como é que quando a gente articula os pontos de cultura, se a gente vai fazer uma escolha, uma seleção, né, uma eleição, como é que isso pode ser feito de maneira justa, né? De uma maneira lisa, né? Sem tendências e tudo. Seria um assunto principal. O que vocês acham? Eu acho ótimo assim, a iniciativa e esse pensamento de fazer uma coisa alinhada e justa e sem, sem o afetivo, sem o considerar outras coisas, né? Eu acho também que essa questão da antecipação, sabe, Lelo? Que eu senti lá no dia que a gente acabou chegando lá na hora e já tendo que tomar algumas decisões e tal. Então, acho que se a gente faz essa articulação antecipada nessas conversas e traz essas propostas que a gente consiga analisar em conjunto, aí eu acho que o negócio funciona bem. Sim. Uhum. Apoiado. Acho que a gente precisaria... Não, pode falar. Não, fala. Não, eu entendi um pouco da fala da Alessandra, porque eu acho que é legal chegar num momento de decisão com algumas ideias já, com os questionamentos, né, já todos já definidos, porque chegar lá e falar, temos que decidir agora, fica ruim, né? Entendi. Então, acho que tendo essas presas aí para todo mundo ficar alinhado é importante. Paulo? Acho que precisaria esse primeiro encontro aí dos pontos, né? Você falou uma data aí, eu não sei se coincide justamente uma data que eu não vou estar aqui, mas talvez fosse o caso de abril. 5, né? Eu acho que está precisando realmente assim fazer ter um encontro dos pontos, né? Que a gente consiga reunir assim, desse número, né, que a gente tem hoje já na rede, né? Para
traçar essas prioridades, né? Acho que está faltando a gente conhecer um pouco melhor os demais, né? Então, a Alessandra falou aí da demanda dela lá da fábrica dos sonhos, né? Que a gente precisa ter essa troca, né? Cada um poder expressar aí tanto onde sente alguma carência, como onde se sente, digamos assim, confortável, né? Para colaborar com os outros, né? Eu acho que isso é que está, nesse momento, eu vejo assim, que a gente está carente disso, né? De conhecer melhor, cada um, né? Conhecer melhor os demais pontos, né? E tentar, numa desses encontros, não sei se daria para fazer isso antes, mas talvez tenha que ser realmente nessa data aí sim definir essas prioridades, né? O que realmente cada um tem a oferecer, de uma certa forma, né? Como pela sua experiência, como que teria interesse como uma carência, né? Que a ideia dessa meta, que era a meta de boas práticas, né? Boas práticas em gestão, né? Em projetos culturais, de modo geral. A ideia era justamente ser uma troca, né? Entre os vários pontos da própria rede e, eventualmente, buscando convidados aí de fora, né? Mas acho que, num primeiro momento, seria os pontos da rede se conhecerem bem, melhor, né? Digamos assim, o que cada um faz, como faz, onde se sente capacitado, onde sente que tem alguma carência, e a gente, então, em conjunto, definir, né? As trocas que poderiam ser feitas, né? E se tiver algum tema que todos tenham interesse, né, ou uma grande parte tem interesse e ninguém do grupo se sinta assim, em condições, né, de oferecer uma experiência que ajude os demais, né, então a gente procuraria essa experiência de fora, né. Mas eu acho que nesse grupo que a gente tem hoje, cada um tem os pontos fortes, né, cada um já tem uma experiência, cada um já tem uma prática, e a ideia era estimular essa troca, né, mas para isso a gente teria que ter esse momento de diálogo, né, entre os pontos, para descobrir, né, o que cada um sente como carência e o que cada um poderia contribuir, né, com a sua própria experiência para quem tem a necessidade. Então, acho que esse encontro aí muito importante que a gente... É um dinamizador, né? É um primeiro encontro que pode dinamizar muitas relações, né? Sim, concordo. Foi meio nessa direção que falamos com o Léo, e ele concordou também, que esse é um bom princípio para organizar as ações todas do Pontão daqui para o final do projeto, que está previsto para acabar em setembro, né? Então, a gente tem uma série de ações aí para serem encampadas, postas na pista, e o Léo concordou com isso, que isso tem um grande potencial dinamizador. A gente pode articular muitas forças, pode ser muito bom para os diversos pontos que integram o Pontão, se a gente falar com uma voz uníssona, né? Falando como coletivo, grande coletivo de pontos de cultura. Isso tem um potencial, isso é uma coisa importante. E os encontros periódicos, né, que estão previstos no projeto, são os momentos de colocar isso em prática, né? Ouvir todo mundo, saber o que cada um está fazendo, articular o que a gente pode fazer em conjunto. Essa é a ideia. Bom, abro agora, então, os assuntos gerais. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer alguma sugestão para o andamento, né, dos trabalhos do Pontão, fica aberto aí para todo mundo se expressar. Foi falado aí que são 13 pontos, né, de cultura atualmente.
Aí já, antes de, sei lá, de um encontro, tem um resumo do que cada uma dessas pessoas faz? A gente já coletou algo assim? Sim, temos essa informação. Vamos fazer isso, produzir isso, né? Produzir um panorama, assim, quem são os pontos de cultura que estão no pontão? Informar todo mundo. Eu acho que essa é uma demanda muito urgente, Rodrigo, você tem razão. Alguém mais? Paulo? Alessandra? Só para, assim, pensando aqui, né, no panorama do projeto nesse momento. Hoje a gente tem um ponto de cultura em Caxambu, 4 pontos de cultura em São Lourenço, 3 pontos de cultura em Lambari, se não me engano, 2 pontos de cultura em Cambuquira, mas eu acho que é um só. Um em Três Corações e 3 em Varginha. E um em Alfenas, que é o Rodrigo. Esse é o nosso mapa, né? O nosso mapa, em linhas gerais, é Caxambu, São Lourenço, Lambari, Três Corações, Varginha e Alfenas. Esse é o nosso mapa. Por quê? Mas é uma... Como essa discussão vai ser travada em Alfenas, né? O número de pontos de cultura subiu de, sei lá, de 100 e poucos para 1.000 quase, em um espaço de 1 ano e meio. Então, falar com esse público aí é uma coisa que está ao nosso alcance. Você está procurando? Em Minas já são 1.400 pontos. 1.400? Você quer super de 1.400. Em 2000... Pois é um aumento muito grande. Em 2000 eram 140. Para lá, volta. Ali eu digo aqui, né? Agora, em 2021, o último número, agora mais recente, eram 1.400. Eu acho que isso precisa ser visto assim. Quando um coletivo se torna ponto de cultura, ele recebe um batismo. A rigor é isso, né? Ele é batizado como ponto de cultura. E aí se habilita para participar de uma rede. Essa rede pode ter muitos significados, né? E eu acho que falar com esses pontos de cultura, criar um ambiente de diálogo, de compartilhamento de princípios, de objetivos, né? Nos próximos anos, as leis de incentivo à cultura vão ter que ser muito defendidas, né? Vai ter que lutar por isso, para não acabar. Então, estar articulado é muito importante. Ouvir as pessoas, saber o que elas pensam, informá-las, né? A atuação em rede é muito principal. A gente precisa buscar muito isso. E o que vai acontecer em Alfenas, em breve, e o nosso encontro também, né, dos pontos de cultura, que vai acontecer em Três Corações, dia 25, também, quanto mais gente a gente puder levar para compartilhar informação, para sabermos o que os outros estão fazendo e tudo, isso é a própria vida do Pontão, né? É muito principal. Bom, a pauta já foi cumprida. A gente está com a palavra aberta. Alguém quer acrescentar mais alguma preocupação, urgência, sugestão, enfim? Tudo do meio, então. Aquele que eu falei para você. Brenda, Alessandra, Paulo, Rodrigo? Acho que da minha parte está tranquilo. Depois eu quero até ver com você, Léo, se a gente coloca, não sei como é que a gente faz para inserir, digamos assim, uma chamada, uma apresentação mais formal do Pontão Rio Verde para todas as pessoas que vão estar por aqui. Eu vou estar falando, né, de forma direta e talvez depois, assim, não sei se talvez uma interação lá naquele grupo que a gente criou, Léo, que você está participando, se você fazer um chamado mais direcionado, né? Não sei se antes do evento, depois, o grupo deve continuar depois do evento, né? Então, acho que para pensar nisso aí, a gente passar de 13 para 20, vai...
Seria muito importante, Rodrigo, muito importante. Legal. Sim, vamos pensar nisso. Eu te procuro amanhã de manhã e a gente discute umas ideias sobre como fazer isso. Uma dúvida: esses eventos vai ter transmissão online? Tem a possibilidade? Não tem? Não vai ter? Não, dentro da programação do Pontão tem alguns eventos que há previsão de transmissão ao vivo ou de gravação na íntegra depois disponível na internet e outros não. Eu não tenho esse controle aqui à mão agora. Eu posso dar uma verificada e te informar, Alessandra. Eu faço isso, me informe e te passo isso. Do que vai acontecer agora no sábado, eu quero tentar fazer o máximo de registro possível em formato de live. Não sei como é que vai estar, o que o Instagram vai deixar, né? Então, andei tendo alguns problemas, assim, e eu vou tentar registrar o máximo possível, para até disponibilizar, né, para as pessoas que estão longe e não conseguiram aparecer. Beleza. Comprando pertinho. Mas eu vou fazer informações mais genéricas e estruturais do Pontão para você compartilhar com o pessoal aí, Rodrigo. Eu te mando. Aí, talvez, Lara, pode ser importante também, já me veio essa ideia aqui, em algum momento a gente fazer um bate-papo, mesmo que seja através de ao vivo ali pelo Instagram, a gente fazer uma conversa mesmo, né? E deixar gravado lá pelo Instagram e as pessoas vão, né, pegando esse tipo de informação lá também. Acho que pode ser uma outra via também. Além das suas interações diretas lá no grupo. Uhum. Beleza, se você conseguir esse espaço, a gente ocupa, pode, não tenha dúvida. Conseguir esse espaço, a gente usa. Vai ser bem-vindo. Obrigado. Bom, gente, acho que é isso, né? Passamos pelos pontos principais, e aí, em breve, o Léo vai se manifestar, fazer uma manifestação lá no grupo do Comitê Gestor, se posicionando como coordenação do projeto, e a gente toca aí as ações que estão para ser feitas em colaboração. A ideia, né, de trazer o Léo é mesmo uma ideia de intensificar a troca interna entre os pontos de cultura que estão no Pontão. E eu acho que ele vai fazer isso muito bem. Foi uma solução legal, assim, para o Pontão contar com o Léo. Obrigado, boa noite a todos. Um beijo, valeu. Tchau, tchau. Tchau, Paulo. Tchau, Olê. Rodrigo, Brenda, obrigado. E não vai ter foto, não? Não tem foto, né? Eu tirei um print aqui enquanto a gente conversava. Eu fiz Fechou. um. Com sorriso amarelo. Valeu.